Prezados e prezadas internautas, daremos hoje continuidade às nossas conversas sobre jornalismo, às nossas reflexões sobre jornalismo. E vamos falar do discurso jornalístico trabalhando com duas ideias, com o cruzamento de duas ideias. Em primeiro lugar, a ideia de que o discurso jornalístico não é autónomo, isto é, ele não depende de si próprio. O discurso jornalístico depende dos outros, depende principalmente dos sujeitos sociais que produzem acontecimentos, que produzem falas, que geram conteúdos que interessam à sociedade. As notícias não nascem na redação, os acontecimentos não nascem na redação, as discussões públicas que interessam à população não nascem nas redações. Uma outra ideia é de que o discurso jornalístico é uma interlocução complexa. Então vamos primeiro falar da ausência de autonomia do discurso jornalístico. O discurso jornalístico é uma linguagem de relato e de comentário que atua sobre conteúdos gerados pelos sujeitos sociais. Aquilo que nós relatamos e aquilo que comentamos tem que fazer parte da realidade, tem que ser coisas da vida real, com protagonistas reais. E é para a vida real que nós temos que olhar para escolher os conteúdos que interessam à sociedade. Os conteúdos jornalísticos dependem das fontes. Sempre dependem das fontes. A outra ideia é de que, pelo jornalismo, se realiza uma interlocução complexa, uma interlocução de múltiplos partícipes, além das fontes, que são muitas, são variadas e expressam interesses antagónicos frequentemente. Nós temos os destinatários, e os destinatários são os partícipes mais importantes de qualquer processo de socialização de conteúdos. Mas temos também os jornalistas, que ficam nessa faixa da intermediação. E os jornalistas interferem no processo, porque são eles que captam os discursos particulares, que olham para os acontecimentos, que os entendem, que os interpretam, que os associam, para depois fazer o relato ou fazer o comentário e oferecer esse relato e esse comentário aos destinatários da mensagem. E aqui se coloca uma coisa muito interessante em relação ao discurso jornalístico e à sua falta de autonomia também. O que determina as escolhas estilísticas do discurso jornalístico é preponderantemente a expectativa dos receptores, é a expectativa dos destinatários. Quando nós falamos com qualquer pessoa na vida real, aquilo que dizemos tem que ser dito de uma forma que o outro entenda. Nós nos adaptamos à expectativa do outro. A interlocução é uma dialética de recíproca adequação de um ao outro. E no jornalismo também existe isso, só que existe de uma maneira mais complexa, porque os interlocutores são muitos e nós não os conhecemos, não conhecemos especificamente os interesses de cada uma das pessoas que lê jornal ou que assiste televisão, não conhecemos a sua personalidade, não conhecemos as suas visões do mundo. Então, a linguagem jornalística, o discurso jornalístico, para dar certo nesta interlocução, ele tem que ter uma virtude essencial, a virtude da clareza. Ao contrário do que alguns poderiam pensar, a clareza não é só uma questão de escolha de palavras. Há quem diga que escrever claro é escrever de um jeito que o outro não precisa ir aos dicionários. A clareza é algo mais complexo do que isso. Sob o ponto de vista filosófico, por exemplo, a clareza é o critério que dá ao outro a certeza de que algo que lhe é dito, um conhecimento que lhe é passado, tem a virtude de ser verdadeiro. Então vejam que a clareza é inclusive um atributo essencial para que o jornalismo se possa realizar como linguagem veraz. A clareza cria a possibilidade de uma informação ser passada para o leitor ou para o telespectador sem que essa informação se confunda com outras. Desde que revestida de clareza, qualquer informação é sempre algo que não se confunde com outra coisa. E no caso do jornalismo, a clareza tem algumas complexidades particulares. Não se trata apenas da clareza das ideias. A linguagem jornalística, o discurso jornalístico, tem no seu uso e na sua construção uma natureza pragmática, uma vocação pragmática, isto é uma linguagem usada para que se realizem ações no mundo. Então, é preciso que essas ações sejam claras, que para o outro, para o leitor do jornal, para o telespectador, as ações realizadas pelos sujeitos sociais que geram os conteúdos e as ações realizadas pelo jornalista que decide o que é mais importante num determinado contexto
são ações que precisam ficar claras para o interlocutor do processo, o interlocutor final do processo. Falamos, portanto, de uma coisa chamada clareza das ações. Mas existe também uma outra exigência de clareza, que é a clareza das relevâncias. E a clareza das relevâncias tem a ver com a vocação da linguagem jornalística, que é uma linguagem de resumos, a vocação de colocar sempre em evidência o que é mais importante. E o que é mais importante deve ser sempre colocado em evidência com muita clareza. Então nós teríamos aí essa questão da clareza dividida em assim, 3 vertentes. A clareza das ideias, a clareza das relevâncias, a clareza das ações. Na próxima conversa, nós vamos detalhar um pouco mais esta questão da clareza no discurso jornalístico. Até lá.